Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Selma Costa, sou estudante de quarta câmara da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje, dia 20 de outubro de 2024, trago com meu real ser a conferência Os Dois Mundos. Peço a todos que olhem com atenção ao gráfico. Observem as imagens espelhadas que representam os dois mundos. Os dois mundos que abordaremos nesta conferência são o mundo exterior e o mundo interior de cada um de nós e a relação que temos com cada um deles. Sendo que o observar é do exterior e observar a si mesmo é do interior. No entanto, ambos exigem atenção. Na observação, a atenção é orientada para fora, para o mundo exterior, através das janelas dos sentidos, da visão, do tato, do olfato, do paladar e da audição. Na autoobservação, a atenção é orientada para dentro. Para tanto, os sentidos de percepção externa não servem. Motivo este mais do que suficiente para que seja difícil para o iniciado a observação de seus processos psicológicos íntimos. O ponto de partida do trabalho sobre si mesmo é a autoobservação, a auto-se observar. É verdade que vivemos mais em nosso mundo interior que no exterior. Isso é algo irrefutável, sem contra-argumentos. Em nossos mundos internos, em nosso mundo secreto, amamos, desejamos, suspeitamos, abençoamos, amaldiçoamos também, aspiramos, sofremos, somos enganados, recompensados e assim por diante. Sem dúvida, os dois mundos, interno e externo, são verificáveis experimentalmente. O mundo exterior é observável. O mundo interior é auto-observável. Em nós mesmos e dentro de nós. Aqui e agora. Quem verdadeiramente quiser conhecer os mundos internos do planeta Terra, no sistema solar ou da galáxia, precisa conhecer previamente o seu mundo íntimo, a sua vida interior e particular, os seus próprios mundos internos. Segundo Sócrates, o grande filósofo, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quanto mais exploramos esse mundo interior chamado nós mesmos, tanto mais compreenderemos que vivemos simultaneamente em dois mundos, em duas realidades, em dois âmbitos, o exterior e o interior. Do mesmo modo que é indispensável aprendermos a caminhar no mundo exterior para não cairmos em algum precipício,
para não nos perdermos nas ruas de uma cidade, para selecionarmos nossas amizades, para não nos associarmos com pessoas erradas, para não ingerirmos um veneno, nem álcool, nem drogas alucinógenas. Assim também, mediante o trabalho psicológico sobre nós mesmos, precisamos aprender a caminhar no mundo interior, o qual é explorável pela autoobservação. Realmente, se pararmos para analisar, o sentido da autoobservação está atrofiado na raça humana, decadente desta época tão tenebrosa que estamos vivendo. Mas à medida que perseverarmos na autoobservação, esse sentido interno de auto-observar-se, que é a observação íntima, irá se desenvolvendo gradativamente, porque os sentidos do exterior são os físicos, mas do interior é a auto-observação, porque um reflete o outro. O verdadeiro conhecimento que realmente pode provocar em nós uma mudança interior profunda, e aqui costumamos trazer uma analogia bem interessante, que é a transformação da lagarta em borboleta, né? Temos ali um bichinho, né, na forma de lagarta, até a gente acha feio, né? Alguns são perigosos, extremamente danosos, né? Então essa representação dessa transformação, e depois essa lagarta ela começa a comer, né, as folhas das plantinhas, para então, depois desse processo, se transformar numa linda borboleta, né, admirada por todos nós, né, quem não gosta de ver uma borboleta colorida, iluminando os dias de sol em nossas vidas, todos nós gostamos. Então, essa transformação tem que ser em nós também. E como é que isso acontece? Através da autoobservação, não tem outra forma, direto de nós mesmos. Pois todo aquele que vive no mundo externo tem uma percepção equivocada de si mesmo. E a exemplo disso, eu vos trago um outro gráfico. E peço que vocês olhem com bastante atenção ao pássaro que está enamorado de um outro pássaro. Mas na realidade, ele está se equivocando, ele está enamorando a si mesmo, porque é a sua imagem que ele enxerga no vidro da janela. Eu trouxe esse exemplo porque isso acontece todo dia pela manhã, na minha janela eu os vejo, encantado com a sua imagem, cantando, gritando, achando que seja a fêmea que está ali, e ele fica cortejando. E essa alegoria, né, essa simbologia é tão importante, porque eu vi que alguns pássaros, às vezes, eles acabam até morrendo, achando que ali está uma fêmea, e dependendo da altura e o vidro que ele vai se chocar, ele bate e ele acaba se machucando e acaba até perdendo a vida. Então, assim também acontece com a gente, né? Pela inconsciência, né? Pela gente não estar trabalhando, por nós não estarmos trabalhando sobre nós mesmos. Então, assim como os pássaros, somos nós, vivendo na inconsciência do mundo externo mecanizado. Não conhecemos nosso real ser e acreditamos ser a personalidade criada pelo mundo externo, impregnada pelos defeitos psicológicos que são os agregados, que na verdade esse conjunto é o que nós chamamos, esse conjunto de agregados psicológicos nós chamamos de ego, que são a luxúria, a ira, o orgulho, a preguiça,
a cobiça, a inveja e a gula. Peço a todos que observem este outro gráfico que mostra, então, o ego, a personalidade aqui, que é a máscara, né? E o nosso mundo exterior e interior, a dualidade. Mas aqui ainda estamos como o pássaro, encantado pela sua própria imagem no vidro, acreditando ser uma coisa, tendo que na realidade é outra. Assim o ego faz com a gente, né? Os nossos defeitos psicológicos, eles nos enganam, porque eles nos deixam na inconsciência. Nós não estamos na consciência divina do nosso real ser, de quem realmente nós somos. Então, observem bem o gráfico e a alegoria do ego, né? A dualidade do mundo exterior, do mundo interior, e no meio, então, se apresenta os nossos defeitos psicológicos, o ego. Do mesmo modo que é indispensável aprendermos a caminhar no mundo exterior, precisamos fazer esse trabalho em nós de eliminação do ego. Que nasce e se robustece em nós se nós não trabalharmos. Sendo assim, a observação é um meio para modificar as condições mecânicas do mundo. A autoobservação é um meio para mudar interiormente. Para então que aconteça essa verdadeira transformação, de sairmos do estágio da lagarta e irmos para o estágio de borboleta, né? Sairmos do que é feio, né, digamos assim, para iluminar, para trazer beleza ao mundo, né, e à sociedade em que estamos, para que os outros olhem para nós e vejam essa beleza da criação divina, vejam em nós o próprio Criador. Se a pessoa de verdade quer chegar a conhecer a si mesmo, deve começar por observar sua própria conduta ante diversos acontecimentos do dia a dia, de momento a momento, de instante a instante. Observar nossas reações mecânicas ante os pequenos detalhes, seja no nosso quarto, dentro da nossa casa, na rua quando andamos, né? No nosso trabalho, como nos relacionamos, enfim, em todos os lugares, em todos os momentos, né? E a todo instante, né? Como o que se diz, o que se pensa. O importante é ver logo como ou de que maneira podemos modificar essas reações. Porém, se crermos que somos boas pessoas, que nunca nos comportamos de forma inconsciente e equivocada, nunca mudaremos. Porque quem pensa que é perfeito está no ego. Está enganado, assim como o pássaro. Enxerga só o exterior, só a personalidade. Quando nos auto-observamos e não fazemos o que o eu quer, é claro que começamos a deixar de ser máquinas. Por isso a importância de observarmos
né, voltando ao gráfico inicial, o seu mundo exterior e o seu mundo interior. Um reflete o outro. O importante é ver como ou de que maneira podemos modificar essas reações, porém, se crermos, né, que somos pessoas boas, nunca mudaremos. A autoobservação está fundamentalmente dirigida da seguinte forma. Como que nós vamos, então, fazer esse trabalho de autoobservação? Em primeiro lugar, o que pensamos, né? Temos que analisar o que pensamos, como pensamos, por que estamos pensando de determinada forma. Depois, nossos sentimentos, o que sentimos, como sentimos, por que sentimos dessa forma. E, em terceiro lugar, as ações, né? O que fazemos, como e por que atuamos de determinada maneira. Certamente, em cada dia de nossa existência, existe repetição de eventos, estados de consciências, palavras, desejos, pensamentos, etc. Então, precisamos analisar de que forma estamos pensando, se é uma maneira egóica, para identificar se é um defeito psicológico, o que desejamos, e se desejamos já é defeito psicológico, porque o desejo é do ego. E é óbvio que quando a pessoa não se auto-observa, não pode perceber a incessante repetição diária, porque está mecanizado. Não está desenvolvendo em si o sentido da auto-observação, esse sentido interno. Então, ele faz, como se diz, no automático, né? Mecânico. Ele não pensa o que está fazendo. É evidente que quem não sente interesse algum para auto-observar-se, tampouco deseja trabalhar para conseguir uma verdadeira transformação, para ser uma verdadeira borboleta. A auto-observação de si mesmo é uma maneira para conseguir uma transformação radical. Porém, aquele que quer começar a realizar o trabalho de autoconhecimento na busca do seu verdadeiro real ser, o seu Deus interior, ele já começou a despertar em si o anseio pela busca da verdade que se encontra em seu mundo interior. Mas talvez não saiba ainda como chegar lá. Por isto, nesta escola de meditação, trabalhamos os 3 fatores de revolução da consciência para se chegar a esse estágio. No primeiro fator, trabalha-se a autoobservação e a morte dos defeitos psicológicos por meio da respiração profunda, para nos lembrarmos de nós mesmos e também através da meditação. Essa prática consiste em identificar o defeito psicológico e solicitar o auxílio. Precisamos de um auxílio. Quem vem nos auxiliar? Deus Mãe em nós, a nossa Mãe Divina. Prestem atenção ao gráfico. Temos a Mãe Divina gestando o planeta. Somos todos nós representados aí. Podemos também observar um planeta maior ao fundo. Então, nós temos os 2 mundos, o mundo exterior e o mundo interior
no ventre da Mãe Divina. Por que está no ventre da Mãe Divina o nosso mundo interior? Porque é ela que vai nos auxiliar no caminho do autoconhecimento. Ela vai nos ajudar e auxiliar na eliminação dos nossos defeitos psicológicos. Quem é a Mãe Divina? A Mãe Divina é a forma feminina de Deus em nós. É a nossa energia sexual que fica na base da nossa coluna. É o nosso Kundalini. Quando fazemos o trabalho da morte psicológica, respiramos profundamente, aquietamos a nossa mente e começamos a observar os nossos defeitos, usando esse sentido tão poderoso que é a autoobservação, nós começamos a identificar os defeitos. E ao identificar um defeito, nós precisamos então compreendê-lo. Não podemos nos revoltar, nós precisamos primeiro compreendê-lo. Porque só compreendendo o defeito é que nós vamos poder eliminá-lo em nós. Ao compreender, invocamos a nossa Mãe Divina para que ela queime o defeito. Da seguinte forma, Mãe Divina, queime este defeito. Fazemos isso quantas vezes forem necessários, porque não vamos conseguir, nem sempre vamos conseguir eliminar um defeito na primeira petição. Às vezes leva uma existência toda para eliminarmos um defeito, ou até mais. Então, o trabalho é constante. Por isso que é um trabalho de momento a momento, de instante a instante. Porque muitas vezes podemos imaginar que tenhamos eliminado o defeito, mas passa-se um tempo e a gente vê que ele ainda está lá. Mas a mãe, ela é paciente. E ela vai sempre nos escutar. Quantas vezes forem necessário, ela vai sempre nos auxiliar. Por isso, peçamos a ela, quantas vezes forem necessário. Mãe Divina, queime, tire de mim este defeito. Ele não me pertence. Após trabalharmos o primeiro fator de revolução da consciência, vamos para o segundo fator de revolução da nossa consciência e de acesso ao nosso mundo interior, em busca de nosso real ser, que é a sexualidade superior. Ela é a chave que nos permite adentrarmos ao nosso cosmo interior e transcendê-lo, queimando nossos defeitos psicológicos com o fogo sagrado da energia criadora do Kundalini, libertando em nós as virtudes aprisionadas pelo ego. Por que libertando em nós as virtudes aprisionadas pelo ego? Porque se vocês observarem bem ao gráfico do casal de cisnes, eles são monogâmicos, vivem um eternamente para o outro, macho e fêmea, para constituir o lar sagrado, o lar do Criador. A própria natureza é o Criador. Então aqui nós temos, macho e fêmea, homem e mulher,
representado pelo cisne, porque são casais que vivem em união matrimonial monogâmica até o final de suas existências. Então aqui não é permitido o egoísmo. Aqui não há desejos. Aqui só há amor. O respeito pelo outro, o respeito pelo Criador, porque um enxerga no outro o próprio Criador. Então, essa é a essência da sexualidade superior. Respeitar a energia criadora de Deus, que é o sexo em nós, porque é essa energia que cria, dentro do respeito e do amor mútuo. E assim, liberta em nós as virtudes aprisionadas pelo ego e faz nascer em nós o Cristo cósmico, o nosso verdadeiro, real ser. A sexualidade superior ou suprassexualidade, ela consiste no ato sexual entre homem e mulher. Mas aqui o mais importante, que é respeitar as energias sexuais, a energia criadora de Deus. Por isso, não pode, jamais ser expulso o sêmen do corpo. Ou seja, é a sua transmutação, cuja finalidade está afastada do orgasmo fisiológico. Orgasmo fisiológico é desejo, não é pureza divina, não é energia do Criador. Ela é a energia do Criador, a energia sexual, porém, quando se expulsa do corpo, a gente está profanando essa energia. Nós estamos profanando o Criador. Nós estamos desperdiçando essa energia tão sagrada, tão pura. Mas sim na transmutação das energias entre homem e mulher, portanto, esta prática, ela exalta o suprassexo, ela exalta o Criador. A energia sexual é, sem dúvida alguma, a energia mais sutil e poderosa, produzida e conduzida através do organismo humano. Tudo que o homem é, inclusive nas esferas do pensamento, sentimento e vontade, é o resultado exato das diferentes modificações da energia sexual. O sexo é a função criadora mediante a qual o ser humano é um verdadeiro Deus. Por isso, a importância de se preservar o sêmen dentro do corpo. Toda atitude mental negativa em relação ao sexo produz infiltrações dessa poderosa energia em outras funções, provocando grandes catástrofes, cujo resultado fatal é a infrassexualidade. A infrassexualidade é expulsar o sêmen do corpo sem nenhuma responsabilidade com essa energia. É utilizar essa energia com um único propósito, o egóico, o ego. O ego se apropria dessa energia. E aí nós temos, todo tipo de parafilias, compulsões, fixações, perversões, fetiches, fantasias e demais desvios em relação à sexualidade humana. Então, a sexualidade humana, ela tem que ser preservada porque ela é sagrada. Não pode ser usada para satisfazer os desejos egóicos da personalidade. Sim, ela deve ser usada com respeito, com amor, para orar e reverenciar ao Criador. Porque Deus é amor.
E seu amor cria e volta novamente a criar. Quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, algo é criado, algo maravilhoso. Nesses instantes de suprema adoração, ele e ela são realmente um só ser andrógeno, com poderes para criar como deuses. Os Elohim são macho e fêmea. O homem e a mulher, unidos sexualmente durante o êxtase supremo do amor, são realmente um Elohim terrivelmente divino, segundo o nosso grande mestre Samael Aun Weor. Então, nesta união, já não há mais aqui, embora tenhamos, olhem o gráfico novamente, nós tenhamos macho e fêmea, a dualidade também, porém na união sexual não há mais essa dualidade. Aqui os dois corpos se fundem e são um só. Essas energias elas trabalham em prol do Criador. Então elas se transformam num só ser. Por isso ele fala, né? É terrivelmente divino. Um ser terrivelmente divino. Se o exterior é o reflexo do interior, podemos compreender que o conhecimento de nós mesmos traz benefícios inquestionáveis para o conhecimento das coisas exteriores e a transformação radical de nossas vidas e das vidas daqueles que nos cercam. Sabemos que o conhecimento de nós mesmos nos leva inevitavelmente ao conhecimento do mundo que nos cerca. Pois somos um universo em miniatura. E este microcosmos reflete para o bem ou para o mal. Os diferentes macrocosmos nos quais estamos inseridos. Conhecendo a nós mesmos, adquirindo consciência dos mecanismos psicológicos que determinam nossas vidas, conhecemos o que nos leva o mundo, o que leva o mundo a ser como é, e as pessoas a serem como são. Desta forma, podemos exercer um dos princípios fundamentais que nos é ensinado pelo venerável mestre Samael Aun Weor, que é o amor pela humanidade. Pois é a partir do conhecimento de nós mesmos e do amor pelo ser que brota como consequência desse conhecimento, e dessa forma é que a gente vai desenvolver, que nós vamos desenvolver o terceiro fator de revolução da consciência, que é o sacrifício pela humanidade. Observem o gráfico por um instante. O gráfico do sacrifício pela humanidade. Peço que vocês observem com bastante atenção o que há diferente nele dos outros gráficos. O sacrifício pela humanidade é praticado, pois todo aquele que pratica a morte psicológica e a sexualidade superior está criando em si as virtudes da castidade, caridade, temperança, diligência, paciência, bondade, benevolência, humildade.
que são o oposto do nosso ego. Pois só as virtudes despertam em nós o amor pelos outros, o amor pela humanidade. Pois compartilha com os demais o conhecimento divino do seu real ser. Pedi para que vocês observassem o gráfico e identificassem o que ele tinha diferente dos outros. Acredito que todos tenham observado que aqui não tem mais a dualidade. Aqui nós temos a representação do nosso Cristo cósmico, o nosso Cristo interior. Aqui ele já nasce em nós, quando nós desenvolvemos o sacrifício pela humanidade. Pois compartilha com os demais o conhecimento divino de seu real ser em prol de uma humanidade santificada e iluminada pela consciência cósmica do Criador. Realiza a entrega dos ensinamentos e práticas gratuitamente, sem jamais comercializar com o que é sagrado. Jamais podemos comercializar com o conhecimento do Criador. Assim como a entrega gratuita que fazemos nesta escola, a qual convidamos a todos que estão assistindo a esse vídeo, quiserem participar, é aberta a todos. Aqui nós trabalhamos a meditação, os 3 fatores de revolução da consciência, a morte psicológica, nós trabalhamos a sexualidade superior e o sacrifício pela humanidade. Nós utilizamos também as medicinas xamânicas, o grande Kundalini da Mãe Terra, que é a ayahuasca, usada com muita responsabilidade, de uma forma respeitosa. Não é comercializada. Ela é respeitada para realmente ser feito em nós o trabalho nos mundos de autoobservação para conhecer nosso mundo interior, para refletir o interior no exterior, para sermos pessoas melhores, para sermos borboletas que brilham, que voam, que trazem suas cores a esta humanidade. Transformar esta numa sociedade melhor, uma humanidade onde a luz do Criador brilhe realmente. Então, com muito respeito, nós utilizamos as medicinas xamânicas, deixada a nós pelos nossos ancestrais indígenas. Para concluir esta conferência, eu deixo como prática a todos a respiração profunda para começar o trabalho de autoobservação. Então, como será realizado o trabalho da respiração profunda? Primeiro, vai se inspirar vagarosamente, imaginando a energia da mãe, do Kundalini, subindo pela nossa coluna vertebral, chegando até ao Pai, ao cérebro. E após, descendo até o coração, onde está o filho. A mãe carrega seu filho no coração, mas primeiro ela leva ao Pai para poder nascer o filho em nós, que é o nosso amor pela humanidade. É o nosso respeito para com o Criador e para com o trabalho do Criador, através dos 3 fatores de revolução da consciência: morte psicológica, sexualidade superior e sacrifício pela humanidade. Então se respira da seguinte forma, imaginando da maneira que expliquei, vai se inspirar desta forma. E se expirar pela boca.
Inspirar pelas narinas, imaginando a energia subindo pela coluna, indo até o cérebro, depois retornando até o coração e expiramos, devolvendo à humanidade o amor do Cristo. Grata a todos. Entrego um carinho a todos vocês esta conferência. Todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.